Atos 6, versículo 3. Vamos falar desse texto bastante conhecido. E o Senhor colocou no meu coração para compartilhar com vocês. Versículo 3. Escolhei, pois, irmãos dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Vamos para o versículo 8. E Estevão, cheio de fé, de poder, fazia prodígios, grandes sinais entre o povo. Vamos para o versículo 13. Apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não cessa de proferir palavras de blasfêmia contra este santo lugar. Então todos que estavam assentados no conselho, fixando os olhos nele, viram o seu rosto como o rosto de um anjo. Agora vamos comigo para o capítulo 7, versículo 54 em diante. E ouvindo eles isto, enfureceram-se em seu coração e rangiam os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus. E disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está de pé à direita de Deus. E encerrando o versículo 58, expulsando da cidade, o apedrejavam, e as testemunhas depuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Podeis tomar os vossos assentos. Vamos falar um pouquinho sobre um chamado de um jovem chamado Estevão. Um moço que, sim, como lemos, foi separado para ser um diácono, mas ele que servia, e o seu chamado, mesmo sendo diaconal, ele era um chamado missional. Nós somos chamados todos os dias para servir no reino, e é tão bom servir. Como é bom servir. A alegria que fomos recebidos na porta, com um sorriso no rosto, quando você está servindo de alguma maneira na sua igreja, no louvor, seja lá na cantina da igreja, seja limpando, seja organizando, você está fazendo missão. E aonde Deus te colocou, ou ainda onde Ele vai te colocar, é um campo missionário, é a extensão do seu ministério, servindo e ao mesmo tempo fazendo missão. Os apóstolos se reuniram e viu essa necessidade de ter alguém para servir, para que eles se dedicassem um pouco mais à palavra. E como é bom, né, pastor, a gente ter as pessoas. Quando a gente vê tudo de forma organizada, parabenizar mais uma vez vocês pelo amor, pelo zelo, pela obra de Deus e da maneira que vocês fazem a obra de Deus. Os apóstolos, vendo essa necessidade, eles reúnem o povo, e no versículo 3 nós acabamos de ler, eles escolhem 7 homens, e o primeiro requisito, vamos falar sobre esse primeiro requisito, de boa reputação. 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, sim, mas o primeiro, de boa reputação. Como temos sido aonde Deus tem nos plantado, como temos andado no caminho que Ele preparou para que nós possamos trilhar. Nós pedimos tantas coisas para Deus, nós sonhamos tão alto, nós queremos tanto, e às vezes nós, como seres humanos, não preenchemos o primeiro requisito. Como temos nos portado diante de tanta exposição, diante de tanta informação ao mesmo tempo, como igreja, nos últimos dias, nos dias que mais nós temos que nos aplicar e não perder o foco. Tantas distrações tentam
nos envolver. Mas nós temos uma igreja que se prepara para se encontrar com Deus. E ela se preocupa em não ter essas distrações por um minuto sequer, para não perder, como nós cantamos aqui. Por um momento eu não troco aquilo que vai durar para sempre. Não troque a tua eternidade por um momento, por uma distração. Por muito tempo nós achamos que o nosso chamado, que as nossas habilidades, era por saber falar bem, por manusear bem a palavra, ou por cantar bonito, ou por tocar bonito. Porque nós achávamos e começávamos a medir as pessoas apenas pelo agir, às vezes, e saber manusear as palavras, porque canta bem, porque toca bem. Esse é um bom obreiro, esse vai ser uma bênção. Eu chamo a atenção que a reputação, ela vem antes da sua unção. Reputação, cheio do Espírito e de conhecimento e sabedoria. Esses eram os requisitos. E separaram esses homens, e entre eles estava Estevão, cheio de fé, muitas coisas para fazer, e Deus começou a usar Estevão com poder, com autoridade. Ao mesmo tempo que ele servia, ele orava e Jesus curava. Ao mesmo tempo que ele servia, ele pregava e Jesus salvava. E é dessa maneira que Deus quer te usar. Mais uma vez eu digo, aonde Ele tem te colocado, lá no trabalho que Ele tem te colocado, na empresa que Ele tem te colocado na mão, lá naquele departamento público que Ele tem te plantado, é para você fazer a diferença servindo, é sendo um bom funcionário, que aquele patrão, quando passar num momento de dificuldade, ele vai dizer: eu preciso falar contigo, porque eu preciso algo de Deus para a minha vida. Aí você vai estar no lugar que Deus te plantou, e fazendo aquilo que Deus mandou você fazer. A sua reputação gera confiança naqueles que te cercam. Eu estava lendo um texto hoje à tarde. Eu estava lendo um pouquinho sobre a história de um homem de uma família rica, tinha empregados ao seu dispor, e um desses empregados, e creio eu que ele confiava nesse empregado. Esse empregado lhe convidou um dia, sabendo que ele gostava muito de ver lutas, combates, gostava muito, acompanhava os lutadores. E naquele dia, um lutador ou ex-lutador, ele estaria pregando na sua igreja. Veja como Deus pode te usar para grandes coisas. Talvez você diga: mas eu sou apenas um servo, apenas o porteiro, apenas um membro de banco, eu não tenho talento para cantar, eu não tenho talento para pregar, eu não sei tocar um instrumento, eu nunca consegui aprender. Mas Deus quer te usar, e Ele pode te usar. E aquele simples homem convidou então o filho daquela família: hoje vai ter um lutador que vai ministrar lá na minha igreja. E ele foi. E naquele dia, aquele jovem se converteu ao Senhor Jesus. Esse jovem passou alguns anos e ele começou a ser um grande evangelista. E quem não ouviu falar de Billy Graham? Quem não ouviu falar dele? A paixão que ele tinha era pela luta, mas ele tinha alguém que andava com ele, que era servo de Deus, servo daquela família, em alguém que ele confiou. Em um convite, ele trouxe para a igreja,
E através daquela vida, milhares, milhões de pessoas ouviram falar do Senhor Jesus. Não subestime aquilo que Deus tem na tua vida e o lugar que Ele te colocou. Talvez você diga, mas eu apenas sou uma faxineira, sou um servo, sou um pedreiro. Mas na hora certa, você conduzido pelo Espírito Santo, você é uma arma infalível para a obra que o Senhor quer fazer nesses últimos dias da igreja na terra. Deus conta contigo aonde Ele te plantou, a maneira que Ele te colocou. Muitos levantaram para disputar com Estevão, e quando a gente começa a fazer, e Deus começa a usar a gente para fazer alguma coisa no reino de Deus, não é diferente nos dias de hoje. Se levantaram contra Estevão, caluniaram, até pagaram alguém para inventar alguma conversa sobre Estevão, mas também era processo que ele tinha que passar, porque se não se levantassem, ele não teria pregado no Sinédrio, ele não teria falado o que era preciso falar, e ao chegar lá, ele não se calou, não se intimidou, porque ele era um homem cheio do Espírito Santo e tinha uma boa reputação. Deus conta contigo, irmão. Deus conta contigo, irmã, nesses últimos dias da igreja na terra, para fazer a diferença. Não vamos nos acovardar, não vamos nos intimidar, porque Ele conta comigo e conta contigo. O Espírito Santo me faz lembrar de mais um testemunho da nossa família. Na década de 70, na cidade de Indaial, se converte ao Senhor Lauro Atanásio dos Santos, um homem simples, um caminhoneiro, e a primeira família que tinha aceitado a Jesus como Salvador naquela cidade, se converteu em Blumenau, e naquela próxima semana o pastor já marcou para fazer um culto, no meio da semana na sua casa. E ao marcar esse culto, como ele era caminhoneiro, segunda-feira ele iria viajar. Ora, eu não estarei, mas a minha família está, minha esposa está, vocês são bem-vindos para fazer o culto. Então o pastor organizou uma equipe que foi de Blumenau a Indaial fazer o primeiro culto da Assembleia de Deus naquela cidade. Então começaram o culto, anunciaram, convidaram algumas pessoas, e para a surpresa foram alguns irmãos, 10, 15, e para a surpresa deles, daqui a pouco começou a chegar muita gente na frente da casa. Chegou 100, chegou 200, chegou 300, chegou quase 400 pessoas. Certamente que o pastor pensou, nossa, essa igreja vai ser uma bênção. Quantas pessoas chegando, mas aquelas pessoas começaram a chegar. E da mesma maneira que eles entraram e começaram a rasgar as Bíblias, começaram a bater nos crentes, começaram a gritar e dizer aqui crente não, e foi assim que iniciou a obra de Deus naquela cidade. Lauro então, voltando da sua viagem, chegando próximo, escutou uma notícia no rádio, que os crentes tinham sido atacados e tinha gerado violência naquele lugar. E ele pensou, meu Deus, mas não tem crente em Indaial, o que é isso? Aí ele, meu Deus, será que é na minha casa? Eu autorizei aquele pastor a fazer o culto. Então quando ele chegou em casa, que ele olhou tudo quebrado, a cerca caída, as janelas quebradas, ele procurou a sua esposa, ela não estava. Ele disse, meu Deus, se ajoelhou e fez um propósito com Deus. Deus, se isso que aconteceu aqui levou a minhas filhas, meus filhos, eu vou fazer a sua obra ainda com mais vontade. E ele fez um propósito, daqui a pouquinho chegou a sua família, ele pôde as abraçar, mas o propósito estava feito, e ele começou a fazer a obra de Deus, e hoje, aquela cidade está repleta, em cada bairro tem uma Assembleia de Deus, para a honra e glória do Senhor Jesus, porque alguém não se acovardou e não largou a fé. Ele conta hoje ainda comigo e conta contigo. Hoje está um pouco mais fácil, está bonito de fazer a obra e somos abraçados, mas mesmo assim às vezes
nós nos calamos. Às vezes nós somos confrontados e achamos dificuldade em reunirmos para fazer algo para o Senhor Jesus. Se em algum momento você agiu dessa maneira, não faça mais, porque almas estão clamando e precisando da sua palavra, estão precisando do seu agir. Estávamos, pastor, cantando na cidade de Realeza, no Paraná, e às vezes a gente acha que Deus quer nos usar para cantar, para profetizar, ou para falar bonito, e às vezes Deus age das pequenas coisas. Eu lembro que o pastor Jeremias, lá da cidade de Catanduvas, estava ministrando, e no finalzinho do culto, no último louvor, nós estávamos cantando louvor, e uma pessoa veio à frente, e ela parou aqui, e a Simeia, então, eu vi naquela hora que ela largou o microfone e foi lá, e a Simeia conta que o Espírito Santo já estava falando com ela há alguns minutos: vai lá e dá um abraço naquela mulher. E ela disse: mas Espírito Santo, eu não tenho nada para falar para ela, o que eu falo? Vai lá e dê um abraço naquela mulher. E ela ficou relutando: não, eu não vou, porque eu não tenho nada para falar com ela. Aí então a Simeia, o Espírito Santo fala mais uma vez: vai lá e dê um abraço naquela mulher. Então a Simeia largou, eu lembro que ela saiu assim, largou, e foi lá e deu um abraço. Quando ela chegou para dar um abraço àquela mulher, chorou, se despedaçou, e começou a gritar: Jesus existe, Jesus existe. Porque antes de sair da minha casa, eu disse: Senhor, eu quero ir lá, mas eu quero receber um abraço. Deus quer te usar, às vezes é só para dar um abraço em alguém que está passando um dia difícil, é para alguém que precisa que você diga: ei, Jesus te ama, Deus tem um projeto na tua vida. Abrace mais, profetize mais aonde você está, aonde Deus tem te colocado. Aleluia, glória a Deus. Versículo 15 do capítulo 7. Perdão, do versículo do capítulo 6. Então todos os que estavam assentados no conselho, fixando os olhos nele, viram o rosto de um anjo. No momento mais difícil da vida de Estevão, ele estava sereno e tranquilo. Tinha uma música antigamente que falava: calmo, sereno e tranquilo, o crente vai indo. Não deve ter ninguém dessa época, todo mundo novinho aqui. Calmo, sereno e tranquilo, era assim que estava Estevão, no momento mais difícil da sua vida, porque um homem e uma mulher cheia do Espírito Santo, ele também é conhecido por demonstrar uma paz inexplicável nos momentos mais difíceis da sua vida. Você tem estado tranquilo no meio da dificuldade? Você tem entendido os processos que Deus tem te feito passar para que você seja ainda melhor? Como é bom quando a gente consegue tirar de uma aprovação algo para a gente crescer na fé, para a gente estar tranquilo, para a gente estar melhor e preparado para a próxima fase. 7:54 fala: e ouvindo eles isto, enfureceram em seu coração e rangiam os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus, e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à direita de Deus. As ameaças, o ranger de dentes,
os pensamentos contrários, nada disso moveu a fé de Estevão, ou tirou essa serenidade do seu rosto. A certeza que daqui a pouquinho ele estaria lá, abraçando o Senhor Jesus. Não perca a certeza de salvação, lute por ela até o fim dos seus dias, pois nós não carregamos o inferno dentro de nós, nós carregamos o céu, as coisas do céu, as coisas boas. Os homens olhavam para eles e rangiam seus dentes, mas ele estava tranquilo, porque o que ele tinha e carregava no seu coração vinha do céu, vinha de Deus. Fixando os olhos, ele estava representando o céu aqui na terra e demonstrando que o socorro dele vinha do céu. E nós não teremos somente céu aberto na nossa história. Como é lindo imaginar que só teremos dias bons e dias de céu aberto, mas também nós teremos algumas coisas que passaram ali na frente, que teremos que estar preparados. Estevão estava próximo de ser apedrejado, estava próximo de ser massacrado por amor ao Evangelho, mas ele tinha uma certeza, que cada pedrada que ele recebe, o inferno ainda não venceu ele, que cada pedrada que recebe, a verdade escondida tinha sido revelada, cada pedrada que recebe, a certeza de estar mais perto de Deus, cada pedrada é o sinal que o inimigo ainda não me venceu. Estranhe quando tudo vai bem, quando apenas tem tapinha nas costas, quando você não é apedrejado, quando você não passa por luta, quando você não passa por prova. Quando somos apedrejados, é porque estamos no caminho certo. Estamos no caminho certo. E um privilégio que só Estevão teve. Ele foi o único que viu o céu aberto. Foi o único que teve a oportunidade naquele dia de ver Jesus à direita de Deus, aleluia, sendo apedrejado, mas falando com Jesus. 59 do capítulo 7, e apedrejavam a Estevão, e em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Sendo apedrejado, mas não perdeu, mesmo no pior dia da sua vida, a conexão com o céu. Não perca a conexão com as coisas do céu. Não perca a sua conexão com Jesus. Não jogue tudo para cima no momento da prova, no momento da dificuldade. Faça como Jó, que não negou a sua fé, que não negou a Deus, até a sua esposa diga que negue esse Deus e morra. Não. Não perca a sua conexão com as coisas dos céus. Versículo 60 do capítulo 7 diz: e pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes impute este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Duas coisas que o Senhor colocou no meu coração nesse versículo. A primeira é que às vezes nós não precisamos tirar a limpo, porque estamos sendo apedrejados. Às vezes nós recebemos pedradas, e a primeira coisa que nós fazemos é estufar o peito em direção à pessoa que atirou a pedra. Não foi assim que Estevão recebeu as pedradas. Estevão recebeu as pedradas de joelhos, mostrando humildade e entendendo
Se precisar, se for daquele jeito, por amor à obra de Deus, iria ser daquele jeito. E a segunda coisa que eu aprendo é que até o fim nós teremos que orar pelos nossos inimigos. O Senhor Jesus, lá em Mateus 5, 43 e 44, Ele também nos ensina dessa maneira. É difícil ter que orar para quem te atira pedrada, ter que pedir por eles. Cinco, 43 e 44. Ouvistes que foi dito: amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu, Jesus dizendo, porém vos digo: amai os vossos inimigos, bendizei o que vos maldizem, fazei o bem ao que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Estevão tinha aprendido. Estevão tinha aprendido que às vezes nós temos que se humilhar para ser exaltado, que às vezes nós temos que aprender a amar, mesmo da forma mais difícil. O Senhor Jesus nos ensina a amar, a perdoar, porque nós precisamos de perdão para a nossa vida. Nós queremos tanto perdão, nós queremos tanto ser amados, mas será que nós temos amado da maneira que Jesus quer que nós amamos? Será que nós temos feito tudo aquilo que Ele pediu para que nós fizéssemos? Quando você se dispõe a servir, a evangelizar, a amar, aonde Deus te plantou, as pedradas virão, mas os céus vão estar sempre abertos para você. Quando você dispõe pelo reino, quando você faz aquilo que Deus manda, o céu se movimenta por você, pela tua casa, pela tua família, pelos teus projetos. Eu não estou aqui para falar que eu sou melhor que você, porque a espada ela corta para lá, mas ela corta para cá também. Ela nos ensina todos os dias a ser melhor, a andar mais próximo de Deus, a andar mais próximo de Jesus e fazer a diferença nesse tempo, aonde Ele tem te plantado, aonde Ele tem te colocado. Há pouco tempo aconteceu na nossa vida algo muito inusitado e muito diferente. Nós estávamos bem, reformamos uma casa que nós morávamos e estávamos ali muito felizes. E o Senhor Jesus fez uma reviravolta, pastor, na nossa vida, porque Ele queria nos colocar em outro lugar. E a gente às vezes não tem a sensibilidade de entender os projetos de Deus e o porquê daquilo. Eu lembro-me que numa quinta-feira nós iríamos descer até Indaial, visitar a minha sogra. E na quinta-feira um corretor passou e disse: Antônio, eu tenho algo para te oferecer. Eu tenho um imóvel assim, assim. Eu fui para olhar o imóvel e acabamos olhando o outro. E ele disse: olha, eu tenho um negócio para essa tua casa. E é uma troca. Eu disse: capaz, eu não tenho no coração. Agora nós acabamos de fazer um negócio. E naquele dia a Simeia estava junto. E ela disse: olha, mas eu queria conhecer esse imóvel. Vamos lá? Eu disse: olha, sem compromisso, vamos dar uma olhadinha. Então nós entramos naquele imóvel e olhamos rapidinho, isso na quinta-feira. Quinta tarde já viajamos. E na sexta-feira, pastor, eu fiz uma proposta. Sabe aquela proposta para não fazer? Aquela proposta para não fechar? Eu disse: olha, Dirceu, é o seguinte, a proposta é a seguinte: é esse imóvel, mais isso, mais aquilo. Se quiser. Entrou menos de 10% em dinheiro nesse imóvel, um imóvel de alto padrão. Aí, sexta-feira, sábado, o proprietário foi lá ver o outro imóvel. Domingo, retornamos, chegando no culto, pastor. Estava no culto, chegamos atrasados, mas chegamos de viagem, sentei no último banco. De repente, o celular vibrou, eu olhei. Dirceu: Antônio, tiveram lá fechado o negócio. Aquilo entrou incômodo no meu coração. Eu disse: nossa,
Um negócio tão fácil assim. Tem alguma coisa errada. Não, está errado. Não pode ser. Eu disse, a Cimeia disse, olha, a Dani mora vizinha dessa casa, é uma amiga nossa. Liga para ela. Vamos ligar para ela e vamos pedir se ela sabe alguma coisa, porque daqui a pouco é um imóvel condenado, porque para fechar assim, da quinta-feira até no, né? Deve ter alguma coisa, não pode ser. Dani, esse imóvel assim, não, nunca vi falar nada, o imóvel é bom. Aquilo me incomodou e o culto foi passando, chegou no fim do culto. Procurei pastor Giovanni, que era nosso pastor na época. Disse, pastor, eu queria que tu me ajudasse em oração. O que foi, meu filho? Disse, não, assim, eu fiz um negócio quinta-feira, contei para ele assim, fiz uma proposta, agora chegou a proposta, está fechado o negócio, eu acho que tem coisa errada. Aí ele sorriu assim, olhou para mim. Disse, Antônio, descansa. Descansa porque pastor Ademir, meu vice-presidente, nós estávamos um dia fazendo algumas visitas em alguns lugares, e eu passei na frente desse lugar, eu disse, ei, Ademir, você já entrou a orar por alguém aí nesse lugar? Aí ele disse, não, pastor, aí até hoje não. Eles pararam ali e disseram assim, vamos fazer uma oração para Deus nos colocar aí dentro, porque Deus tem algo para fazer aí dentro desse condomínio. Então descansa, rapaz, descansa, porque é Deus que está te colocando aí para você fazer a diferença. O pastor Hebron esteve lá na nossa casa. Depois disso, poucos dias, começou a chegar os vizinhos e fazer amizade. Estamos fazendo um jantar, vamos lá, vamos aqui. E começamos a nos envolver, porque a palavra de Deus diz, se faz de tolo para ganhar os tolos, né? Então a gente começou a se envolver com aquilo ali. Então, irmãos, Deus vai te colocar em lugares que você nunca imaginou para fazer a diferença. Deus quer te usar, quer te honrar. Eu nunca imaginei. Eu, filho de pastor, criado atrás da igreja, e igrejas muito difíceis, jamais imaginava que Deus iria me honrar, iria me colocar onde tem colocado e falar com quem Deus tem falado, e de poder sentir a sede que as pessoas têm de Jesus, e elas parar para te ouvir. E daquele grupo de pessoas que nós começamos, já tem adolescente indo no encontro de adolescente, já tem casal que já fez o curso Lar Feliz, já tem pessoa que está participando do culto de campanha, já tem pessoas que quem sabe daqui a pouquinho estarão se batizando. Eu tenho certeza que João daqui a pouquinho vai. E esse ano ainda nós vamos iniciar um discipulado com algumas famílias lá dentro daquele condomínio. É para minha honra, é para minha glória, é pela minha capacidade? Não! É porque Jesus ama o pecador, e não importa onde ele esteja, ele está preparando uma igreja para impactar essa cidade, para impactar esse estado, esse Brasil e o mundo. Deus levou esse casal para tão longe para fazer a diferença. Temos que fazer sim, em todos esses lugares, mas não deixe aquele que anda todos os dias com você, que ele conheça o Senhor Jesus através da sua vida. Talvez os seus olhos não verão, talvez os seus olhos não vão ver aonde pode chegar aquilo que você vai fazer para o Senhor Jesus. E então, aleluia, o expulsando da cidade, o apedrejavam, e as testemunhas depuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Estevão passou por dias difíceis. Ele serviu como diácono, foi evangelista, alcançou tantas pessoas, mesmo usando para curar, para salvar e para fazer o bem, ele foi apedrejado. E talvez aos olhos de Estevão, e quando nós falamos essa passagem, nós não entendemos o porquê tanta luta e tanta prova. Os olhos deles não viram, mas as suas vestes, todas ensanguentadas, chegaram aos pés de alguém que daria continuidade naquilo que ele começou.
um jovem chamado Saulo, e que através desse Saulo que se tornou Paulo, a palavra do Senhor chegou aos gentios e chegou aqui hoje. E estamos anunciando que Jesus salva, que Ele cura e que Ele batiza. Talvez os seus olhos não vão ver, mas muitas sementes vão frutificar através do teu abraço, através do seu Jesus te ama, através daquele panfleto, através daquela mensagem de WhatsApp, chamando o seu amigo, o seu colega, ou simplesmente colocando lá no seu Instagram, que hoje tem culto, e que Jesus continua salvando, curando e batizando com o Espírito Santo. Vamos nos colocar em pés. Eu queria, neste momento, fazer um convite. Se tivermos alguém que gostaria de aceitar Jesus como Salvador, se tivermos alguém que está afastado dos caminhos do Senhor e gostaria de levar o Senhor Jesus para a sua casa, para fazer a diferença na sua vida. Temos alguém que gostaria de aceitar Jesus como Salvador, como aquele homem que entregou a sua vida e a vida da sua família para Jesus, e nasceu uma igreja na sua casa. Olha ali que coisa linda. Temos aqui um casal vindo para Jesus. Temos mais alguém para o Senhor Jesus nessa noite? Você que quer reconhecer que Ele é o que você precisa para a sua vida, mesmo sujeito a pedradas, mesmo sujeito a lutas, porque às vezes os caminhos não vão ser fáceis, mas o Senhor Jesus estará à destra do Pai, intercedendo pela sua vida. E quando você se move pela obra de Deus, pela obra missionária, pela obra da sua cidade, o céu se movimenta pelos seus familiares, pelos seus projetos e pelos seus sonhos. O segundo convite que eu faço é para você que quer fazer e se colocar à disposição do reino de Deus. Você que acha e você sente que você pode fazer um pouco mais, se entregar um pouco mais, amar um pouco mais, investir um pouco mais. Não perca tempo, porque é chegada a última hora. Coloque a mão no seu coração e nós vamos fazer uma oração para você que faz um propósito e entende que a sua vida pode ser usada cada dia mais para fazer a diferença aonde Ele tem te colocado. Homem de honra, homem cheio do Espírito Santo, mulher de honra, mulher abençoada, no lar, na família, no bairro, na cidade. Que Deus te use com poder e com autoridade. Oh Espírito Santo, neste momento, Pai, nós apresentamos essas vidas a Ti, esses corações contritos e que entenderam, Pai, que a Tua palavra liberta, que o Teu sangue vertido na cruz faz a diferença na vida das pessoas, que Ele transforma, que Ele cura. Senhor, que o Teu nome anunciado, Ele tem poder para salvar, para curar, para perdoar pecados, e que o Teu amor, Pai, possa fazer a diferença nas vidas das pessoas, e que aqueles que se dispõem, Pai, a Te servir melhor, para anunciar mais a Tua palavra, a ser usado como canal, mesmo com as suas limitações, capacita-os, e na medida que eles se colocarem, o Senhor vai enchendo, vai fazendo novo, vai dando talento, vai usando, vai transformando, vai abençoando, vai abrindo porta aonde não há porta. À medida que eles se colocarem, Pai, vai enchendo de coisas do céu.
céu, mais unção, mais poder, mais cheios do Espírito Santo para fazer a diferença na terra, para fazer a diferença na sua casa, na sua família, na escola, na empresa, aonde o Senhor colocar.